Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos corrigir aquelas atividades que foram propostas na aula anterior sobre as leis ponderais, ok? Então vamos lá. Então, na primeira questão eu perguntei o seguinte: querendo verificar a lei de conservação das massas, a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Então, eu vou abrir aqui o exercício maior. Ok, aqui então a gente tem esse esquema. Esse esquema aqui é um experimento clássico que representa a lei de Lavoisier em sistema aberto. O que a gente observa antes da reação? Eu tinha uma balança. Nessa balança eu coloquei, sobre o prato da balança, 2 frascos. No primeiro frasco eu coloquei uma solução de ácido nítrico aquoso. Então aqui eu tenho um ácido aqui dentro desse frasco. E no frasco 2 eu coloquei um sólido. Eu coloquei um sal. O nome desse sal é carbonato de potássio. CO3 significa carbonato. Carbonato de potássio, ok? Eu misturei o frasco de número 1, o líquido do frasco do número 1, no sólido do frasco do número 2. E a partir desse momento aconteceu uma reação química. Quando essa reação química encerrou-se, nós observamos que o valor do peso dessa balança diminuiu. Ela diminuiu 5 gramas, ou seja, perdeu-se alguma coisa. Então vamos entender que na equação química o que é que aconteceu de fato. Então, pela equação química nós temos o seguinte: HNO3 aquoso mais K2CO3 sólido. O que eles se transformam? Se transformam em KNO3 mais H2O mais CO2. Aqui está a minha resposta, olha só. Formou-se um gás. Esse Gzinho aqui é de gás. Então, pessoal, isso é um fato de uma reação química que é muito importante a gente conhecer. Todas as vezes que eu misturar um ácido em um carbonato, eu consigo, no finalzinho, liberar gás carbônico. Então, como esse frasco aqui estava aberto, o CO2, que foi produzido logo em seguida, escapuliu. Então, eu não pesei o CO2 no final do processo. Por isso que eu pesei menos nessa balança. Tá? Então, a lei de Lavoisier só seria comprovada, ou seja, 1000 gramas antes, deveria ser também 1000 gramas depois. Mas isso só aconteceria, de fato, se o sistema tivesse fechado. Aí eu não teria como o CO2 escapulir, então eu preservaria a massa do CO2 no sistema. Ok? Então, a minha resposta aqui é a alternativa que explica o ocorrido. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema esteja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. Então, se o sistema estava aberto, houve escape de gás e esse gás não foi pesado no final do processo, ok? Então, por isso que ele pesou menos, ok? Beleza. Então, vamos para a questão 2. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse enunciado é conhecido como Lei de Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier. Na época que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar o aumento ou diminuição das massas. Então é isso que a gente viu. Se você queimar, por exemplo, um pedaço de bombril, e esse bombril libera alguma coisa, a gente vê que libera uma fumaça, libera uma determinada quantidade de calor, ok? Só que, ao queimar o bombril, ele vai pesar mais. Então, a gente observa o que de fato aconteceu. Por que esse bombril pesa mais quando a gente queimar, ao final do processo? Então, isso que era a crítica com relação aos trabalhos de Lavoisier, certo? Por isso ela foi contestada. Para exemplificar este fenômeno, considere 2 balanças idênticas 1 e 2, mostradas na figura a seguir. Então, olha só o que aconteceu. No prato de número... Nos 2 pratos aqui, do primeiro exemplo, no prato A, eu coloquei carvão. No prato B, eu coloquei palha de aço. A mesma coisa, no prato C, eu coloquei carvão de novo. Coloquei carvão. E no prato D, também eu coloquei palha de aço. Certo? Eu vou melhorar esse esquema aqui explicando da seguinte forma. Vamos lá. Então, olha só, no prato A e prato C eu tenho carvão. Então, prato A e prato C eu tenho carvão. E prato B e o prato D eu tenho esponja de aço, ou bombril.
Então, eu vou queimar somente, o exercício está falando que eu queimei somente aquilo que está no prato B e coloquei fogo também, queimei aquilo que está no prato C. Todas as vezes que eu queimo carvão, a tendência desse carvão é ficar mais leve. Por quê? Porque ao queimar eu vou liberar CO2 e o CO2 aqui é gasoso, certo? Como eu estou produzindo um óxido gasoso, a tendência desse gás é escapulir. Então, este prato dele vai ficar mais pesado e o prato C vai ficar mais leve, por isso ele sobe, fica desnivelado. Agora, em contrapartida, se eu queimar a esponja de aço, eu vou estar agregando o O2 na matéria, esse O2 passa a ser pesado, juntamente com o ferro que estava aqui formando o bombril, então ele pesa mais. Então esse prato aqui ele desce e o prato A se eleva. Para voltar a reequilibrar os pratos, o que eu preciso de fazer? Para eles ficarem novamente nesse nível, né, no mesmo nível, tanto os pratos aqui do sistema 2 quanto os pratos do sistema 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar mais A. Então perceba que aqui estava mais pesado, aqui estava mais leve. Então eu tenho que colocar mais carvão. Aí ele volta a ficar nivelado. E eu tenho que retirar o D. Como esse bombril ficou mais pesado do que o carvão, né, porque eu liberei CO2, basta nós tirarmos um pouquinho de bombril. Se a gente tira um pouquinho do bombril, o nível volta a ficar equilibrado aqui. Ok? Então, por isso que vai dar a letra A. Questão 3. Numa balança improvisada feita de cabide, como mostra a figura abaixo, nos recipientes A e B foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, que poderia ser palha de ferro ou carvão. Foi ateado fogo a amostra contida no recipiente B. Após cessada a queima, o arranjo tomou a seguinte disposição. Então, a gente tinha uma substância aqui, né, a mesma substância, só que eu coloquei fogo aqui no B. Quando eu coloquei fogo, houve um desnivelamento, ou seja, o B ficou mais pesado, passou a ficar mais pesada, certo? Considerando o resultado do experimento, decida se o sólido colocado em A e B era palha de aço ou carvão. Neste caso, pessoal, é palha de aço. Porque todo metal, quando ele é queimado, ele tende a ficar mais pesado. Olha só a resposta. É uma palha de aço, porque é um metal. E quando se queima um metal, é formado um óxido sólido. E a sua massa final é aumentada. Então, olha só a reação química que aconteceu. Aqui eu tinha ferro, né, que é o material que é formado da palha de aço, né, é um aço, então basicamente é ferro. Ao queimar, eu coloquei junto do ferro o oxigênio que estava no ar, mas durante a combustão ele é agregado à massa do ferro. Olha aqui, tá vendo? Foi agregado ao oxigênio. Então, o peso anterior era menor, com o oxigênio ele passa a pesar mais. Por isso, aconteceu o abaixamento desse lado aqui da balança improvisada. Ele pesou mais. Toda vez que eu produzo um óxido e esse óxido é sólido, acontece aumento da massa, ok? Então, bombril, quando pesado, ele pesa mais. A gente pode exemplificar isso numa aula prática queimando bombril. E por último, a tabela a seguir, com os dados relativos à equação citada, refere-se a 2 experiências realizadas. Então aqui a gente tem carvão, pode ser o carvão de churrasqueira. Quando a gente queima, vai agarrar o oxigênio, né? É uma reação química que aconteceu e produz gás carbônico. Ok? A massa inicial aqui no primeiro experimento eram 12 gramas de carbono, que é a massa que está na tabela periódica, mais 2 oxigênios. Um oxigênio pesa 16 na tabela periódica. Como eu tenho 2, 32. Agora, de acordo com a lei de Lavoisier, se nós somarmos as massas dos reagentes, eu tenho que ter a mesma massa de produto. Então, tá fácil. Se eu somar 12 mais 32, vai dar quanto, pessoal? 44 gramas. Eu tenho 44 gramas de CO2. Então, respondi já o meu X. Agora, o meu Y já é a lei de Proust. A lei de Proust nos diz o seguinte: todas as vezes que eu aumentar um reagente, o outro também tem que ser aumentado na mesma proporção. Então, aqui é como se eu tivesse multiplicado aqui por 3. Ó. É como se eu tivesse aumentado 3 vezes. Então, 3 vezes 12, 36. Então, aqui também eu tenho que triplicar. Quanto que vai dar? 3 vezes 32. Então, aí a gente vai observar. Olha lá na minha resposta. Então, se eu aumentei, né, 3 vezes,
aqui também eu tenho que aumentar 3 vezes. Então, a minha resposta é 32 vezes 3 vai dar 96. Ou multiplicar cruzado, né, numa regra de proporção. Se 12 está para 32, se 12 está para 32, 36 está para y. A gente multiplica cruzado numa regra de 3, eu vou encontrar 96, certo? Então, eu já achei o meu y e já achei o meu x. A resposta que está te perguntando é o seguinte, qual alternativa é a verdadeira? É a letra D, ou seja, a letra D fala que 32 sobre y é igual a x sobre 132. O que é o meu y? O meu y é 96. E o que é o meu x? O meu x aqui que a gente encontrou é o 44, né? Então, é só a gente dividir a razão entre 32 e 96. 32 dividido por 96 dá 0,33 e 44 dividido por 132 também dá 0,36. Então, aqui eu tenho a minha resposta. Ok? Ó, letra D. Beleza? Ok, pessoal, então nós chegamos aí no final das resoluções, tá? Qualquer dúvida a gente pode tirar aí numa aula que a gente vai ainda marcar. Uma aula online que vai ser marcado pelo Teams. Aí vocês podem perguntar as dúvidas que vocês tiverem, ok? Daqui a pouquinho a gente já está entrando na matéria de atomística. Então a gente já encerrou essa parte todinha de leis ponderais. A gente já está, então, com o pé aí no primeiro modelo atômico. Beleza? Falou, pessoal. Um grande abraço.